Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente, estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 12 capítulos e atualmente estamos no capítulo 2. Começamos ontem a lei de adoração. E vimos ontem a questão 649, que é a primeira, bem curtinha, objetivo da adoração. E Kardec pergunta, em que consiste a... Estou tropeçando nas palavras hoje. Em que consiste a adoração? Respondem os espíritos, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Isso é importante? Tudo posso naquele que me fortalece. E para me sentir fortalecido, preciso me aproximar de Deus. A oração é um recurso que nos favorece isto. 650, pergunta Kardec. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Interessante. Resposta. Sentimento inato, como o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. E aí nós percebemos, não é? Quando muitas vezes acontece, às vezes a pessoa está totalmente distraída da sua condição espiritual, até que acontece uma situação de muita dor na sua vida. E ela vai em busca desse consolo, desse acolhimento, dessa paternidade, não é? Que nos sustenta. Então, é um sentimento inato, mas a adoração, ela pode também ser ensinada? Ué, nós podemos, não podemos? A própria prece, que é um recurso, não podemos ensinar as crianças a prece? Podemos ajudá-las a trazer a prece como um hábito para as suas vidas? Claro que podemos. Mas a adoração é um sentimento inato, como é inato também o sentimento da divindade em nós, né? De Deus, a existência de Deus em nós. Mas muitas vezes, certas situações às vezes precisam acontecer para a gente começar a nossa busca. E aí ele fala aqui, não é? A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. 651, pergunta Allan Kardec. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Isso já aconteceu? Não. Nunca houve nenhum povo desprovido desse sentimento de adoração a Deus. Não, porque jamais houve povos ateus. Olha que interessante. Nunca houve um povo que fosse ateu. Não é interessante isso? Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Todos os povos compreendem. Às vezes começam com ideias mais primitivas da divindade, dividindo a divindade pelas forças da natureza, na medida em que nós vamos amadurecendo o nosso entendimento, não é? Como espíritos, nós vamos compreendendo, e vimos isso na humanidade, não é? Que chegou, enfim, o povo hebreu e adotou o Deus único. Isso chegou a acontecer no Egito. Nós tivemos um faraó que quis adotar o Deus único. Enfrentou
muitas resistências, porque o politeísmo no Egito promovia muitos templos, muitos deuses, muitos sacerdotes, e aí havia um conflito de interesses. Ele acabou sendo assassinado, esse faraó. Instalou essa religião do Deus único, mas por fim acabou sendo assassinado e voltou tudo como era antes. Vejamos então aqui a questão 652, pergunta Allan Kardec. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? A adoração tem sua fonte na lei natural? Nós estamos vendo aqui a adoração, não é? Primeira das leis naturais, morais, e claro que a resposta só poderia ser mesmo nesse sentido. Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora de formas, obviamente, diferentes, culturas diferentes, entendimentos diferentes, formas diferentes, mas a essência é a mesma em todos, não é? Vamos agora ao subitem adoração exterior. Okay? Vejamos lá o que Kardec nos traz de questionamentos e o que os espíritos nos trazem de respostas sobre isto. Questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Porque muitas vezes as pessoas fazem atos exteriores de adoração para o quê? Para ser visto, para ser reconhecido. Nós não precisamos de atos exteriores. Por quê? Porque a adoração é aqui dentro, no coração. Não é? E é isso que os espíritos respondem aqui. 653A, pergunta Allan Kardec. Então, é a continuação da anterior. A adoração exterior é útil? Resposta: sim. Se não for um vão simulacro, ou seja, se não for só para mostrar e não ser sentida de forma alguma. Se for algo exterior, mas for sentido, o importante é ser sentido. Que seja visto ou não seja visto, é a nossa relação com Deus. Então é isso. Ah, mas viu, está visto. Ah, foi em segredo, eu comigo no meu coração, no silêncio do meu quarto. Tudo bem. Sim, a adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro, ou seja, se não for fingimento. É sempre útil dar um bom exemplo, porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Porque nós somos exemplos, nos influenciamos uns aos outros, isso é um fato. Portanto, se nós adoramos nesse momento e somos vistos, mas depois o que fazemos desdiz aquele que adoramos, a conduta dos que seguem a Deus, então há aqui um desserviço, porque as pessoas vão dizer o quê? Olha lá, aquele ali faz que mas não é nada. Então é tudo falsidade. E aí as pessoas não vão, mas podem generalizar, principalmente se já estiverem resistentes. Vão pegar aquilo ali e vão justificar. Está vendo? É por isso que eu não acredito, é por isso que
não ajuda. Claro que a pessoa pode buscar outros meios de perceber, mas não ajuda, porque a pessoa está sendo falsa. E a falsidade é percebida, ela engana apenas a ela mesma, né? Porque se ela fala e não faz, está aí, bem na vitrine social, todo mundo percebe. Então, 654. Pergunta Allan Kardec. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Então, estão honrados com cerimônias, mas essas cerimônias não é para dizer, olha, eu sou melhor que você, eu estou aqui, ó, promovendo a cerimônia. Se não há essa intenção, tudo bem. Então, Deus prefere que os adoram de coração, seja lá no cantinho, escondidinho, seja é de coração, é o que importa, é de coração. Todos, continuam os espíritos respondendo, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. São irmãos entre si e filhos de Deus. Deus chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. É hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparente. Dá mau exemplo aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta. Então, mais ou menos o que ele já tinha dito antes também. Continua. Respondendo aqui os espíritos. Continuam respondendo aqui os espíritos. Aquele que professa adorar a Deus, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto, e como tal, por ser mais responsável porque sabe a verdade, será tratado no dia da justiça. E como tal, mais responsável, assim será tratado no dia da justiça. Qual é o dia da justiça? É o dia que a gente volta, né? E fica sabendo, fechou a conta, né? E ficamos sabendo lá do saldo da encarnação. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Contudo, se for um homem que enxerga perfeitamente, reclamareis, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Faz sentido, né? Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a Deus pela porta do coração. Ficou bem claro, não é? Bem claro mesmo. Esta outra questão, a 655, é grande, então vamos deixar para amanhã. Nós vamos ficar aqui, por aqui, e amanhã então retornamos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.